Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o nosso devocional Pérolas Preciosas. O tema de hoje é: O Senhor acalma a tempestade. Marcos, capítulo 4, versículo 39 diz assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aleluia. Amadas, quando nós vamos para o contexto, dessa palavra, nós voltamos para o versículo 35, quando Jesus ele fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado. E a Bíblia diz que eles tomam aquela decisão, vão para o outro lado, e quando eles estão ali no meio do caminho, se levanta um forte vento e o barco ele começa a ser balançado e a água daquela tempestade enchia o barco. Isso está escrito no versículo 37. Mas o versículo 38 diz que Jesus estava na popa dormindo. E a primeira lição que eu aprendo através desta palavra é que o fato de Jesus estar no meu barco não vai impedir da tempestade vir. Porque muitos de nós, infelizmente, foram ensinados de forma errada. Foram ensinados que se Jesus está no barco, nada pode me tocar. Se Jesus está no barco, eu não passarei por dificuldades. Se Jesus está no barco, eu não passarei por aflições. E isso não é bem o que esta palavra nos ensina. Pelo contrário, Jesus estava no barco e a tempestade veio. Jesus estava dormindo. Amadas, tente imaginar comigo eu ou você no meio de uma tempestade dormindo. Sabe, é até algo tipo, não, isso não é possível. Por que Jesus estava dormindo e os discípulos estavam desesperados? A resposta para essa pergunta é muito simples. Apesar de que para nós entendermos, depende de muita fé, mas é simples. Jesus estava dormindo e estava calmo porque ele sabia que sobre a vida dele tinha uma palavra. Você vai chegar do outro lado. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós focamos tanto no meio, na tempestade, que esquecemos da promessa que nós recebemos. Eu vim aqui hoje para te falar isso. Não importa o tamanho da tempestade, não foque nela. Aleluia. Foque na promessa que você recebeu do Senhor. E mais, o Senhor pode sim acalmar essa tempestade, porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo. Os discípulos foram até Jesus e disse: Mestre, não te importa que morramos? E Jesus ele se levanta e diz: Olha, Mar, aquieta-te, sabe? Acalme-se. E a Bíblia diz que o vento se acalmou e fez-se completa. Preste atenção nessa expressão, gente. Eu amo essa versão aqui da NVI por causa disso. Completa bonança. Nós não estamos falando de um vento que se acalmou por um instante. Não. Nós estamos falando de uma tempestade que foi totalmente cessada pela palavra de Jesus. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não importa o tamanho da tempestade que você está vivendo. Jesus é aquele que está no barco. Aleluia. E não importa o tamanho da tempestade, o que importa é quem está com você no barco. No tempo certo, no momento exato, Jesus vai se levantar e vai dizer: Ei, aquieta-te. E esta tempestade, ela não vai diminuir, ela vai cessar, ela vai acabar, ela vai terminar. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, você que me ouve neste dia, não sei se você vai ouvir essa palavra na parte da manhã, da tarde, da noite, mas a hora que você ouvir essa palavra, eu quero que você se lembre de algo. O principal aqui não é a tempestade ser acalmada, não. O principal aqui é a palavra que foi liberada sobre a mim e sobre a sua vida. Se Jesus te deu uma promessa, não foque na tempestade, não foque no problema, foque na promessa que você recebeu.
A Bíblia diz que logo depois disso, Jesus olha para os seus discípulos e ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amadas, por que Jesus faz essa pergunta? Na verdade, são duas perguntas, né? Por que vocês estão com medo? E por que tem ainda em vocês tanta falta de fé? Porque, amadas, quem tinha falado lá no versículo 35 que eles iriam para o outro lado era Jesus. Jesus disse: nós vamos para o outro lado. A palavra foi liberada. E quando Jesus fala algo, não importa o processo, não importa o meio, não importa a tempestade, esta palavra vai se cumprir. E é isso que o Senhor me trouxe aqui para te dizer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. É que você tem que parar de focar na tempestade. E você precisa se lembrar que aquele que te fez a promessa é fiel para cumpri-la. E eu acho muito interessante, porque no versículo 1 do capítulo 5 de Marcos vai dizer assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Aleluia. Eles atravessaram o mar. A palavra que foi liberada sobre a vida deles se cumpriu. Nós vamos para o outro lado. Amadas, eu estava refletindo, né, sobre esta palavra e o Senhor colocou um louvor no meu coração que eu acho que algumas das irmãs devem conhecer, que é aquele louvor que diz assim: despreocupa, fica calmo, se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Amadas, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei a luta que você está vivendo, eu não sei a situação que você está agora, né, vivenciando na sua vida. Mas o Senhor me mandou aqui para te dizer: acalma, descansa, porque essa tempestade diante do teu Pai, ela não é nada. Ele está no barco. E não importa o tamanho da tempestade, o que importa é a promessa que ele te fez. E esta promessa vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa as estações, não importa as forças contrárias. Se Jesus falou, ele vai cumprir. Receba esta palavra da parte do Senhor sobre a sua vida e descanse, pois aquele que está no barco, ele acalma toda e qualquer tempestade. Deus abençoe cada uma de vocês. Um forte abraço.